Você já parou para pensar no que está bem debaixo dos seus pés? Então siga o canal e ative o sininho. Não apenas o chão, o solo ou alguns metros de terra. Estou falando de uma jornada de milhares de quilômetros para baixo, para um lugar mais misterioso e inacessível do que a estrela mais distante em nossa galáxia. É um lugar de pressão e calor inimagináveis, um mundo oculto que dita muito do que acontece na superfície onde vivemos. Isso não é ficção científica, é o centro do nosso próprio planeta. Que segredos estão enterrados nas profundezas da Terra? Que forças estão borbulhando, girando e moldando nosso mundo de dentro para fora? É um mistério que os cientistas tentam desvendar há séculos. Um quebra-cabeça cujas peças estão espalhadas pela geologia, física e química. Imagine tentar explorar um lugar que você nunca poderá visitar fisicamente. Os humanos já pisaram na Lua e enviaram robôs para Marte, mas mal arranhamos a superfície da nossa própria casa. O poço superprofundo de Kola, na Rússia, atinge apenas cerca de 12 quilômetros. Isso parece muito, mas é apenas uma pequena picada de agulha quando você considera que o raio da Terra é de mais de 6.300 quilômetros. É como tentar entender uma maçã inteira, apenas perfurando a camada mais externa de sua casca. Temos que usar algo muito mais inteligente: os ecos de terremotos e os sussurros sutis da física. Essa jornada ao centro da Terra é uma história de detetive. As pistas são as ondas sísmicas. Vamos nos orientar nesta jornada incrível. Depois de viajar pela fina crosta em que vivemos e pela vasta e espessa camada de rocha semissólida chamada manto, finalmente chegamos à fronteira do núcleo. Essa fronteira está localizada a aproximadamente 2.900 quilômetros abaixo dos nossos pés. Para colocar isso em perspectiva, se você pudesse dirigir um carro direto para baixo em velocidade de rodovia, levaria mais de um dia inteiro para chegar lá. É um lugar tão profundo e sob tanta pressão que as leis da física começam a se comportar de maneiras muito estranhas. Aqui, o peso de todo o planeta acima pressiona, criando um ambiente diferente de tudo que podemos replicar na superfície por mais de um breve momento em um laboratório. A primeira coisa que você notaria, se pudesse sobreviver de alguma forma, é o calor. O núcleo da Terra é incrivelmente quente. As temperaturas no núcleo externo variam de cerca de 4.400 graus Celsius a mais de 6.000 graus Celsius, mais perto do núcleo interno. Isso é mais quente do que a superfície do Sol. Muito disso é calor residual da própria formação do nosso planeta, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Imagine incontáveis asteroides e planetesimais colidindo para formar a Terra. A energia dessas colisões cósmicas ficou presa dentro e tem esfriado lentamente desde então. É como uma batata quente do tamanho de um planeta que tem liberado seu calor por eras. O núcleo também tem sua própria fornalha interna, alimentada pela desintegração radioativa de elementos. Pense no núcleo da Terra como o motor de uma máquina gigante e complexa. O trabalho de um motor é converter energia em movimento, e é exatamente isso que o núcleo faz pelo nosso planeta. O calor intenso que acabamos de mencionar precisa ir para algum lugar. O calor naturalmente sobe, movendo-se de uma área mais quente para uma mais fria. Dentro da Terra, isso significa que o calor do núcleo está constantemente fluindo para fora, para o manto mais frio. Este processo, acontecendo em escala planetária, é o que coloca nosso mundo em movimento. Sem este motor, a Terra seria uma rocha geologicamente morta e estática, muito parecida com Marte ou a Lua. É a energia do núcleo que torna nosso planeta tão vibrante. Essa transferência de calor cria correntes massivas e lentas dentro do manto, um processo chamado convecção. Imagine uma panela de água fervendo no fogão. A água no fundo esquenta, fica menos densa e sobe. Na superfície, ela esfria, fica mais densa e afunda novamente apenas para ser aquecida de novo.
A mesma coisa acontece dentro da Terra, mas com rocha que flui como mel superdenso ao longo de milhões de anos. Esse movimento lento e agitado no manto arrasta as placas tectônicas na superfície junto com ele. E as placas tectônicas são como vitórias régias, flutuando por cima, constantemente sendo empurradas e puxadas. Agora, uma das funções mais incríveis e vitais do núcleo: a criação do campo magnético da Terra. Embora você não possa vê-lo ou senti-lo, este campo é uma bolha gigante e invisível de força que cerca nosso planeta, estendendo-se por milhares de quilômetros no espaço. É este escudo que nos protege do fluxo constante de partículas carregadas perigosas que emanam do Sol, conhecido como vento solar. Sem ele, o vento solar arrancaria nossa atmosfera, ferveria nossos oceanos e bombardearia a superfície com radiação mortal. A vida como a conhecemos simplesmente não poderia existir. O núcleo não é apenas o motor do nosso planeta, é também seu guardião. Como o núcleo gera esse campo magnético massivo? O segredo reside no núcleo externo. Como já discutimos, o núcleo externo é um vasto oceano de ferro fundido, níquel fundido. Como o núcleo é muito quente, esse metal líquido está constantemente agitando e girando em massivas correntes de convecção. O segundo ingrediente é a rotação da Terra, criando um fluxo complexo e em espiral. É um processo conhecido como geodinamo. Um dos fatos mais alucinantes sobre o núcleo é sua estrutura em duas partes. Você tem o núcleo externo, que é líquido, e então, bem no centro, você tem o núcleo interno, que é uma esfera sólida de metal. Isso parece completamente ao contrário, não parece? Geralmente as coisas ficam mais quentes à medida que você vai mais fundo, e o calor derrete as coisas. O núcleo interno é, na verdade, a parte mais quente de todo o planeta, com temperaturas que excedem 6.000 graus Celsius. Então, por que ele é sólido? A resposta é uma palavra: pressão. No centro da Terra, a pressão é mais de 3.600.000 vezes a pressão ao nível do mar. É absolutamente esmagadora. Essa imensa pressão força os átomos de ferro e níquel a uma estrutura cristalina sólida e bem compactada, mesmo que a temperatura esteja bem acima de seu ponto de fusão normal. Pense nisso como tentar dançar em um elevador lotado. Os átomos no núcleo interno estão vibrando furiosamente com o calor, mas a pressão é tão intensa que os espreme, prendendo-os no lugar como um sólido. O núcleo interno não é apenas uma bola estática de metal. Um lugar a milhares de quilômetros abaixo do solo não tem nada a ver com nossas vidas cotidianas, mas a influência do núcleo está por toda parte. O exemplo mais óbvio é a bússola do seu smartphone ou qualquer aplicativo de navegação GPS. Essas tecnologias dependem do campo magnético da Terra para se orientarem. Os satélites que tornam o GPS possível também são protegidos da radiação solar nociva por esse mesmo campo magnético. Então, toda vez que você usa o Google Maps para encontrar a pizzaria mais próxima, você está indiretamente usando um campo de força em escala planetária gerado pelo ferro fundido em redemoinho nas profundezas da Terra. É uma conexão bastante incrível quando você pensa nisso. Pense em uma tigela de sopa quente. Você pode ver vapor subindo da superfície. E se for uma sopa grossa, você pode ver bolhas e movimentos lentos e agitados. O núcleo da Terra é como a fonte de calor sob essa tigela. Esse calor impulsiona a convecção no manto, a sopa, que, por sua vez, move as placas tectônicas, como uma fina crosta de biscoitos flutuando por cima. As belas paisagens que admiramos. Por que gastamos tanto tempo, dinheiro e inteligência tentando entender um lugar que nunca poderemos visitar? Porque estudar o núcleo é como ter um livro de história do nosso planeta e uma bola de cristal para o seu futuro. Ao analisar o magnetismo fossilizado em rochas antigas, os geólogos podem reconstruir a história do campo magnético da Terra, incluindo suas muitas reversões. Esse conhecimento é crucial para avaliar riscos futuros. Por exemplo,
sabemos que o campo magnético está atualmente enfraquecendo e o Polo Norte está se movendo rapidamente. Isso significa que uma reversão é iminente? O que aconteceria se o campo enfraquecesse significativamente? Durante uma reversão, o escudo magnético poderia se tornar muito mais irregular e fraco por milhares de anos, permitindo que mais radiação solar atingisse a superfície. Além disso, entender nosso próprio núcleo nos ajuda na busca por vida em outros lugares do universo. Quando os astrônomos procuram exoplanetas habitáveis, uma das coisas-chave que eles procuram é evidência de um campo magnético. Um planeta na zona habitável pode ter água líquida, mas sem um campo magnético para proteger sua atmosfera, ele provavelmente seria um candidato pobre para a vida. Nossa Terra é o único exemplo que temos de um planeta verdadeiramente vivo, e seu núcleo ativo e poderoso campo magnético parecem ser ingredientes essenciais. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.